Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Gostaria de partilhar um pouco algumas considerações sobre a série Round 6 e gostaria de fazer algumas aplicações importantes aqui com você, inclusive a respeito do mundo, a respeito espiritualmente falando também. E eu vou dizer da minha percepção do Paulo, que assistiu a série, o que eu extraí dessa série, o que eu não extraí. E achei assim uma série muito interessante, assim, bem construída. Assim, o idealizador da série assim fez algo assim para cativar o público. E a série ela me ensina muitas coisas, né? A série ensina muitas coisas como a ganância do ser humano, que é muito pesada, muito forte. No filme em si, o que a ganância ela pode fazer com o ser humano, a ponto de levar a tirar a própria vida do outro. E é uma coisa bem contraditória, né? Porque muitos que estavam ali na história, os personagens, queriam até ajudar sua própria família e no final das contas acabaram tendo que matar outras pessoas e tudo mais. Isso mostra assim, né, a questão do mundo, onde as pessoas se importam com os seus e os outros que se explodam, vamos dizer assim. Então mostra sobre como é o mundo real. O mundo real é isso. No mundo real, muitas pessoas para vencer passam a perna nos outros e fingem ser o que não são para poder conquistar a confiança das pessoas e por fim passarem a perna nelas para que elas passar a perna para que possam chegar mais longe. E o mundo ele empurra para isso. O mundo ele empurra para isso. Ele empurra para que as pessoas elas compitam entre si de uma tal forma que se perde a humanidade. Isso assim é algo que o mundo traz pra gente. Então pessoas fingem ser o que não são para chegar mais longe. Eu já vivi isso muitas vezes em trabalho, de pessoas maldosas que por um vacilo que a gente dá às vezes, nos queimam, vamos dizer, né? Eu uso o termo queimar, nos queimam pro chefe. Né? Em vez da pessoa vir e conversar com você, ela vai lá e te dedura pro chefe porque ela quer, de alguma forma, passar por cima de você, usar você como degrau. Né? A pessoa ela não consegue, por competência própria, conseguir subir os degraus. Ela precisa ganhar isso queimando as pessoas, fazendo injustiça, armando nas costas da pessoa, apunhalando, para que assim ela consiga subir. Infelizmente isso acontece muito. Pessoas assim, a gente rala para subir de cargo. Eu já fui promovido em um lugar e você rala para subir de cargo. E tem pessoas que você sabe que faz pilantragem, que não é fiel aos horários, que estende horário de almoço. E quando chega a informação, até dias depois que essa pessoa ela foi promovida, e ela chegou muito mais longe do que você mesmo chega, mesmo se esforçando bastante de maneira honesta, sem queimar ninguém. Essa é a realidade do mundo, essa é a realidade do ser humano. E não é muito mais além do que o sistema, mas é o problema da humanidade. Tá? Alguns dizem aí que a intenção do autor da série foi falar mal do capitalismo e tudo mais. E entendo que realmente qualquer sistema humano ele é um fracasso. Então o capitalismo tem os seus defeitos também seríssimos. Agora também, se você for parar pra pensar, dependendo do que você pega ali na série, dá pra também colocar um pouco do socialismo na questão, né? Quando chega naquela parte ali de que eles falam que tudo tem que ser igual, né? Quando o médico ele é pego ali fazendo as ilegalidades dele ali. E aí morre todo mundo, morre o soldado, morre o médico. Né? E aí ele fala assim, não, aqui todos têm que ser iguais, todos têm que ter as oportunidades iguais. E aí quando tem o confronto lá entre aquele japonês malvadão, que eu esqueci o nome dele agora, não sei o nome de nenhum deles,
com o outro cara que é o seu companheiro ali, o cara tá ganhando na bolinha de gude dele, ele tá vendo que tá pra morrer, ele propõe ali mudar o jogo. Ele chega no soldado e fala assim: vocês não dizem aqui que é tudo igual, então eu quero que agora seja o jogo do meu jeito. Quando você vê que não tem igualdade porcaria nenhuma, você vê que em relação ali eles tentam fazer uma igualdade entre aqueles que estão ali jogando, mas você vê que depois os ricos que vão assistir o jogo, que inclusive usam aqueles jogadores para apostar e se divertirem com aquilo, e dão dinheiro ali depois, né? Coisa que o socialismo não faz. É, mas em certa parte, sim, a questão da igualdade. A igualdade é ali, né? Na classe comum. Mas os que estão no poder não estão na mesma situação de igualdade daqueles que estão ali. Tudo bem que o dono do jogo, o senhorzinho lá, que é o dono do jogo, ele participa do jogo ali com eles, mas mesmo assim aquele senhor não morre. Ele meio que simula a morte dele, ele não morre no jogo por ter perdido ali. Então você vê que ele entrou no jogo ali, mas por se divertir, ele mesmo assume no final da série. Então ele não entrou para valer, então não há igualdade nenhuma, é a falsa ideia de igualdade. Isso pode ser aplicado ao socialismo também. Então, em qualquer sistema político ele tem os seus problemas aí e causa injustiça sim, né? Por ser humano. Nenhum sistema é capaz de salvar o ser humano. Todo sistema custa vidas. Tem as suas injustiças, tem as suas desigualdades, mostra as lutas da vida, né? As lutas que cada um tem no seu dia a dia, as dívidas acumulando, e as pessoas à beira do desespero começam ali a se atropelarem, a se enxergarem como adversários umas das outras. Existe também aquela parte ali que me chamou muita atenção, daquele estrangeiro ali, né? Ele não era coreano, né? Na realidade eu falei japonês aqui, mas são coreanos eles, né? Ó, falando errado. Então todos ali eram coreanos, tá? Esquece, derrete que eu falei sobre japonês. Mas tinha aquele rapaz do Paquistão, que ele era bonzinho, ele ajudou, sem ter obrigação nenhuma, aquele coreano ali que acaba sendo o vencedor no final da série. E ele procura ser um homem bom. E ali explica o que acontece no mundo cruel que nós vivemos com aquele que procura ser bonzinho demais. Então é muito ruim. Você tem que ser bom, claro que você tem que ser bom. Mas ele foi bom, tão bom a ponto de ser ingênuo. E ali o outro passou a perna nele. Entende? E é claro que também a gente tem que ver que mesmo que você mesmo que você não seja um bonzinho ingênuo, que você seja bom na medida certa, você vai sofrer. Você vai sofrer, você vai viver um dilema e tudo mais. E as pessoas viram inimigos, né? Ao invés de se ajudarem, viram inimigos. Na vida real é assim. Eles se enxergam como concorrente. A vida força isso. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você precisa de um emprego. E querendo ou não, você vai ter que concorrer com quem está ali. Você vai ter que concorrer. Eu lembro que eu concorri a uma vaga de emprego numa papelaria com um amigo, uma pessoa que era amigo meu na época, né? Hoje não temos mais relação próxima. Mas na época podíamos dizer que éramos amigos, assim, né? Mais ou menos. A gente disputou uma vaga numa papelaria e eu fiquei. E ele era muito mais ágil do que eu, nunca tinha trabalhado assim, registrado em nenhum lugar. E a gente ficou 2 dias ali e o patrão não tinha falado que ia escolher um de nós dois, até para não. Né? E nós dois ali, eu meio perdido, ele mais desenvolto do que eu, atendia mais o público, eu meio tímido, fiquei meio sem saber o que fazer. No final das contas, para nossa surpresa, o patrão chega e fala: oh, gente, eu vou escolher um de vocês dois. E, e eu vou escolher o seu. Eles escolheram o meu amigo, eles escolheram. Eu fiquei muito triste, muito arrasado.
E até que ele, assim, foi bem, teve bastante compaixão de mim, esse meu amigo da época. Ele ficou muito mal, mas ele precisava muito do trabalho, precisava muito pagar o aluguel, ele morava sozinho. Eu também entendi que ele precisava mais também da situação. Mas você vê como esse sistema ele coloca, querendo ou não, os concorrentes, né? Então, a bondade rara, né? Mostra a bondade rara. Quão rara é a bondade. Você percebe que no meio ali dos jogadores morrendo, o paquistanês ajuda o seu companheiro de equipe. Um dos poucos atos de bondade que acontecem ali. E alguns atos de bondade são movidos por interesse, né? Alianças para que outros seres humanos possam ser destruídos, né? Então isso não é muito a bondade meio que interesseira, né? Então existe, quando o paquistanês ele vai lá e salva o seu companheiro, você vê uma bondade desinteressada. Você vê ali também quando o senhor tá na cama ali, no leito de morte, conversando com o vencedor dos jogos, isso depois dos jogos já terem acabado, ele fala, eu vou apostar aqui, ó, até meia-noite, se a gente vai apostar, eu vou ganhar se até meia-noite ninguém ajudar aquele rapaz que está congelado ali, aquele morador de rua. Mas se alguém chegar para ajudar, você que ganha. Aí eles apostam ali, né? É, o coreano, o vencedor fala que vai esgoelar, vai matar o senhor se o senhor tiver errado. Mas aí um pouco antes da meia-noite acontece ali de uma viatura parar e ajudar o morador que está ali na rua. E quando ele vira para falar pro senhor, o senhor já tinha morrido. Aquela maquininha ali aponta a morte do senhor. Ele fala, você estava errado, né? Há bondade no mundo, sim. Mas a série mostra que há muito pouca bondade no mundo. E mostra muito bem essa realidade. Bondade desinteressada. Há muita bondade por interesse. Né? Os políticos usam de uma bondade entre aspas para conseguir votos. Para usarem as pessoas de massa de manobra. Então, e aqui mostra também o policial coreano mostrado na série. E mostra assim, quem quer bater de frente com o sistema pode acabar morto. Quem quer bater de frente ali, às vezes a gente acaba tendo uma atitude mais passiva diante de todos esses acontecimentos da vida. Aí eu vou ajudar quem eu puder aqui, mas não vou bater de frente, porque a gente sabe assim o quão é custoso você bater de frente com certas situações. Você pode acabar morrendo. Você pode ter a sua carreira prejudicada por isso. Então, em certos ambientes de trabalho, eu não podia bater de frente. Eu vi amigos meus que bateram de frente sendo mandados embora, sendo transferidos. E eu ficava naquele impasse, aquela tortura dentro de mim. E aí? Eu bato de frente, perco o emprego ou não? Então você vive um dilema. O mundo traz esse dilema. É complexo. O mundo traz esse dilema que não é um dilema simples de resolver. E a série ela mostra muito bem isso. Aquele que ali tentou bater de frente o coreano e depois descobre que é o próprio irmão. Você percebe como o nosso inimigo pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. E aí ele acaba morto ali por tentar fazer alguma coisa, por tentar resgatar o próprio irmão. O próprio irmão que ele vai lá tentar resgatar é o irmão que o mata. Então o exemplo é de como às vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente acaba fuzilado. A gente se levanta, aconteceu já comigo, se levantar quando está vendo uma injustiça. Há pessoas injustiçadas ali que está reclamando, mas não se levantam. Você se levanta em prol daquelas pessoas injustiçadas e você acaba sozinho na mira do fogo. Você acaba sendo ignorado e a sua reputação social acaba sendo que diminuída porque você levantou a voz e falou contra aquela ideia dominante. Então, as várias instituições elas trabalham dessa maneira, para colocar você numa cápsula, e se você é um questionador, você não é visto por bons olhos. Então essa série aponta nenhuma perspectiva de melhora.
ela acaba a sua primeira temporada, não sabemos como vai ser a segunda temporada, se vai ter ou não. Sem nenhuma perspectiva de melhora. O policial coreano não consegue fazer a justiça, a gente esperou isso na série. Desmascarar todo aquele plano, a polícia invadir ali a qualquer momento. Não acontece aquilo. Não acontece. E o jogo continua e pessoas entrando naquele jogo. Eu lembrei de uma passagem em Mateus, versos 20 e 20, quando a mãe de Tiago e João, dos discípulos, chegam para Jesus e falam: Jesus, quando você reinar, eu quero que vocês coloquem meus 2 filhos, uma à direita e outro à sua esquerda. Mostrando o poder de dominante. Eles querem, em segredo ali, eles querem passar a perna nos demais 10 discípulos que estavam ali, com a ajuda da mãe. E eles, várias vezes, eles têm a discussão sobre quem é o maior entre eles. Mostrando ali a ganância por ser maior que o outro, por passar a perna no outro e tudo mais. E Jesus ele faz uma citação importante. Ler o verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele veio na contramão do mundo e ele diz para os discípulos e diz para nós que nós não podemos deixar a ganância tomar conta do nosso coração de uma tal forma a ver os outros como objetos, como algo para se passar por cima. Mas Jesus, mesmo em esse mundo mau e egoísta, ele nos estimula a sermos diferentes, a não nos conformarmos com esse século e a servir as pessoas ao invés de só querer ser servido. E Jesus ele aponta aqui que o reino de Deus será assim. No reino de Deus virá a esperança. A série acaba sem esperança. Só ali no final ele acaba ligando ali. Mas a série inteira ela não traz nenhuma solução. Pelo menos nessa primeira temporada. Mas Jesus trouxe a solução. Não será nenhum ser humano que vai dar jeito nisso aqui. Vai ser o próprio reino de Cristo. E quando Jesus ele veio instituir isso, essa forma revolucionária no bom sentido, né? Porque essa palavra revolucionária ela não tem uma conotação muito boa. Ele foi morto. Ele foi morto e foi odiado. Porque ele veio contra a ambição humana, o egoísmo humano. Ele veio denunciar a hipocrisia e a ambição dos fariseus, que eram os mais hipócritas, que eram os que roubavam o dinheiro dos menos favorecidos ali, o povo comum. E você percebe ali que Jesus também morreu, porque os fariseus, os líderes religiosos, que eram ricos também ali, o odiaram, o mataram. Ele chegou no templo, derrubou todas aquelas moedas, aquela exploração toda. E ele acabou o quê? Morto. Logicamente, morto pelos nossos pecados, né? No seu sentido mais profundo. Então esse coreano da série, ele acaba morrendo também ali, por tentar ajudar, por se levantar contra aquilo. E ser morto, ele foi morto por aquele que ele foi resgatar, que é o seu irmão. Jesus ele foi morto aqui na terra por nós, os nossos pecados, por quem ele veio resgatar. Então, essa é a reflexão que eu trago hoje. O mundo é assim, ele é injusto, ele nos coloca em situação difícil, mas que possamos ter forças em Deus para nos mantermos fiéis e não nos moldar conforme tudo que este mundo fala para nós. E que podemos acreditar que, embora essa série não ofereceu nenhuma solução, Jesus oferece a solução para o mundo real, que é um sistema de governo
conduzido pelo próprio Cristo. Que Deus abençoe você. Compartilhe com os amigos. Que tudo de ruim que teve nessa série possa servir de lição. Para que você olhe para aquilo e fale, eu não vou ser essas coisas ruins que estão aqui. Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.